Então, como eu estava falando, se nós queremos dar algo para Deus que Ele ainda não tenha, o que nós podemos dar é o coração dos filhos. E nós devemos chamar os filhos de novo. E aqui eu quero fazer um parênteses e contar um pouquinho da minha história. Então, assim, como filho, eu tive um pai que morreu muito cedo, com 7 anos. Então eu tive pouco relacionamento com meu pai, mas a história do meu pai conta que ele teve uma filha de um primeiro relacionamento e ele acabou o primeiro relacionamento e ele não teve mais contato com a sua filha. Ou seja, eu tenho uma irmã que eu não conheço, gostaria muito de conhecer e às vezes eu tento procurá-la, porque seria para mim de um valor inestimável contar para ela que eu sou irmão dela, né? E isso traz para mim já um valor espiritual, que quantos irmãos eu tenho, assim como essa irmã mesmo, de sangue, e que eu devo procurar, eu devo ir atrás, que é filha do mesmo pai que eu, mas que não sabe disso, que não sabe que tem irmãos por aí. Então essa é a primeira aplicação da minha história pessoal que eu tiro. A segunda aplicação é que na falta do meu pai, eu sofri bastante. Não porque a minha família quis que eu sofresse, não porque eu quis sofrer, mas a falta de uma figura paterna desestrutura a referência da identidade do filho. E ele passa a assumir diversas identidades. Foi isso que aconteceu comigo. E talvez uma das coisas mais terríveis que eu tenha perdido com essa falta de referência paterna tenha sido os limites. Identificar os limites corretos, identificar os limites saudáveis. Então eu passei a por um tempo ficar entre a minha casa e a rua. Eu nessa época, bem dizer, me tornei um menino de rua. Eu saía para catar materiais recicláveis com aqueles carrinhos e ficava muito mais tempo na rua. Saía às vezes 5 horas da manhã da casa do meu avô, 6 horas da manhã, e voltava às vezes meia-noite, 1 hora da manhã. Então eu não tinha horário para comer, eu não tinha horário para dormir, eu ficava com quem eu queria, aonde eu queria, fazia o que eu queria. Então a perda de referência paterna nos tira os limites saudáveis, quebra os nossos limites saudáveis. E a gente começa a buscar referência em outras pessoas, foi isso que eu fiz. E na maior parte das vezes, na falta de uma referência paterna, a gente vai buscar limites, referência, aliás, nas pessoas que mais a gente gosta, dos nossos heróis, né? Como falou Cazuza, os meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder. Isso demonstra um pouco para onde a referência do Cazuza, no caso aí, estava voltada. Olha, se os heróis dele morreram de overdose, como ele deveria morrer? Que forma ele morreria? E a gente sabe a maneira trágica como ele morreu. Então a referência tua é que vai ditar o teu legado, né? Eu tenho um amigo meu chamado Leandro Vieira, muitos que vão assistir esse vídeo conhecem também, que Deus deu uma revelação para ele que eu acho extraordinária, que fala que paternidade libera destino, paternidade gera identidade, identidade libera destino, e é verdade. O teu legado tem a ver com a referência paterna que você tem, para onde você está indo. Então, isso aconteceu na minha vida, né? E a segunda parte da minha história, como pai, não já como filho, né? Tem a ver com o meu relacionamento com a minha filha. Por mais que por muito tempo depois eu comecei a entender a importância de uma referência paterna e comecei a buscar, a pedir em Deus pais, verdadeiros pais que pudessem me orientar, e ele me deu muitos homens que são referência para mim, e que me trouxeram limites, né? Muitas pessoas que me ajudaram a resgatar a minha identidade, que foram verdadeiras imagem e semelhança do Pai, aonde eu pude olhar e falar, eu quero ser assim, eu quero ser como esse cara. Um deles que eu tenho que honrar é o Josadac Lima. Ele é um grande homem maranhense que eu amo muito e que me ajudou a ter uma referência paterna. Outro que tem me ajudado muito nesses dias é o Jimmy, que é o fundador, que trouxe o Jocum para o Brasil, é o fundador do Jocum aqui, e ele também tem sido uma referência nessa área para mim. Entre tantos outros que caminharam comigo, meu próprio irmão mais velho, que por um tempo teve que assumir o lugar de pai e que pagou um preço para isso,
E foi quem me trouxe para Jesus, na verdade, né? Com 4 anos eu tive minha primeira experiência de Deus falando comigo. Mas com 13 eu encontrei Deus através do ministério do meu irmão. Eu sou um fruto do ministério do meu irmão, que na época era estudante de bacharel em teologia na Faculdade Batista. E com 13 anos, através da vida dele, eu comecei a entender um pouco da paternidade de Deus. E como pai, eu casei e com 1 ano e 3 meses de casado, meu casamento acabou. Acabou e minha ex-esposa levou minha primeira filha embora. E ela tinha 7 meses. E aí eu fui para Deus e perguntei: Deus, o que eu faço agora? A história está se repetindo. Né? Aconteceu com meu pai, dele ter uma filha perdida, e agora está se repetindo comigo. E como que eu ajo? Quais são os meios que eu ajo para resgatar a minha filha? E para mim isso se tornou uma profecia. Essa situação com a minha filha é como se fosse um ato profético. Por quê? Deus, através disso, me fez entender um pouco o coração dele de pai. Um coração que ama os filhos, um coração que deseja os filhos, mas que os filhos não sabem. Os filhos não sabem disso. E Deus falou assim para mim: Assis, pega um papel, pega um caderno e escreve no caderno o teu plano de vida para tua filha para os próximos 10 anos, até os 10 anos, porque com 10 anos eu vou trazer ela de volta. Então eu peguei um caderno e coloquei no caderno todas as minhas expectativas de pai para minha filha. Eu coloquei lá que eu gostaria que ela fosse uma adoradora, que ela tocasse piano, que ela fosse professora de piano, que ela desse aula de piano, que ela fosse comprometida com o Senhor. E coloquei uma série de características sobre o legado dela que Deus foi me trazendo. E comecei a orar em cima daquele caderno com uma autoridade sacerdotal de pai. Mesmo não tendo acesso à minha filha durante esses 10 anos, Deus tinha me dado uma promessa que com 10 anos minha filha voltaria. E com 10 anos, quando ela completou 10 anos, ela voltou para Curitiba. Ela tinha ido para Mato Grosso, eu demorei um pouco, quase 3 anos para saber onde ela estava. E depois que eu soube, ela ficou lá ainda 7 anos, e com mais ou menos 10 anos ela voltou para Curitiba. E voltou exatamente perto de um contexto que eu estava convivendo, para estudar numa escola que alguns alunos eram filhos de amigos da igreja. Um dos professores dela era meu amigo pessoal, Josafá. E através disso nós fomos de novo criando relacionamento. E conforme ela ia me conhecendo, as referências foram voltando, tanto para mim como para ela. E foi um resgate maravilhoso desse lugar de pai na vida dela. E eu fiquei pensando nisso, que com Deus é assim também, né? Ele tem muitos filhos perdidos e ele deixou um plano, um livro escrito, o plano dele, para que os filhos soubessem o quanto ele me amava. E foi assim com a minha filha. Eu coloquei lá o quanto eu amava ela, o quanto ela era importante para mim. E eu fiquei imaginando que nesses 10 anos, muita coisa rolou na cabeça da minha filha. E a gente conversou algumas vezes sobre isso, não tão profundamente ainda, mas depois que nós começamos a resgatar, ela está com 19 anos agora, e nós resgatamos o nosso relacionamento. Se nós olharmos para esses 9 anos que eu convivo com a minha filha, houve um realinhamento na vida dela, no destino dela, no trajeto dela. Hoje nós temos muitos amigos em comuns. Ministerialmente ela trabalha muito parceira daquilo que eu faço, numa casa de oração. Então assim, eu vi mesmo a referência do legado espiritual da minha filha realinhando com o destino dela depois que ela me conheceu. E isso tem muito a ver com paternidade de Deus. É isso que aconteceu com o filho pródigo, lá no capítulo 15 de Lucas. É a mesma coisa. E é engraçado que quando o filho volta, a atitude do pai não é de criar um método para que o filho se reencontrasse de novo. Eu não sei se você prestou atenção nesse texto, mas o filho estava muito tempo fora, num estado assim, deplorável. Pensa numa população de rua, como muitas vezes eu fiquei, ou quando você ingere algum tipo de bebida ou de químico, ou tem algum vício, mas você fica no estado deplorável. Esse filho estava trabalhando com porcos, comendo a comida dos porcos. Então eu imagino que ele tenha voltado assim muito sujo, muito
muito desfigurado, muito deprimido, acabado, sem tristeza nenhuma na alma, no espírito. E o pai, ele pega esse filho e ele não quer saber do cheiro, ele não quer saber da situação, ele não quer saber se ele está todo sujo, ele vem e abraça o filho. E a coisa mais especial que eu vejo com relação ao resgate de identidade nesse texto é que o pai antecipa a ação do filho mais velho. Eu fico imaginando que se o filho mais velho que está no portão, quando o filho mais novo chega, talvez o filho mais novo não teria acesso de novo à casa do pai. Porque o mais velho iria julgar, ele iria condenar, ele iria falar assim, olha, eu sirvo o meu pai aqui, eu tenho direitos e você não tem, vai embora daqui. Eu não quero que você veja o meu pai de novo. E na verdade, nós quanto religiosos, muitas vezes fazemos isso. Ficamos no portão, no lugar do pai, esperando o filho mais novo chegar para dizer para ele que ele não tem mais direito. Mas o pai, ele sempre se adianta e faz exatamente como na parábola que Jesus estava contando. Ele foi para o portão e ele foi esperar o filho. E a primeira coisa que ele fez foi colocar uma sandália nos pés e um anel nos dedos. E isso tem um simbolismo para a cultura daquele local. Jesus estava falando isso porque os únicos que usavam chinelos naquela época, sandálias e anel no dedo, eram os filhos. O chinelo identificava que você não era escravo. Os escravos andavam descalços, os filhos com sandálias. Então, quando você estava usando sandália e a pessoa olhava para você na rua, ela sabia identificar que você era um filho, que você não era um João ninguém, que você não era um órfão. E o anel identificava de qual família você era. O anel de selar de uma família era um emblema da família, ainda se usa em muitas monarquias hoje, isso. Mas o anel identificava o teu DNA, de qual família você pertencia, de qual tribo você pertencia. E as duas primeiras atitudes do pai foi exatamente colocar uma sandália para o filho ser identificado de novo como filho e um anel no dedo para identificar de qual família ele era. E depois trocou as vestes dele e trouxe ele de novo para casa. E não é diferente hoje. Muitas vezes quando um filho chega, a atitude dos filhos mais velhos, daqueles fariseus, né, que Jesus estava contando a parábola, é a mesma. Como que esse cara tem direito? Ele não tem direito de ficar aqui. Então a nossa identidade muitas vezes é pautada pela condenação dos outros. E nós temos dificuldade de ter aceitação de filhos, porque às vezes os irmãos não nos aceitam. E se os irmãos não nos aceitam, a gente também não se sente aceito. Então precisa haver uma inclusão. E nesse momento a figura do pai é muito importante. Na nossa família da fé, quando algum irmão se levanta como o irmão mais velho se levantou, o pai interfere também. E o pai continua falando, filho, tudo que está aqui é teu, para que você está brigando com o cara que está chegando? A tua identidade não está pautada no que você faz. Olha, o cordeiro cevado estava aí o tempo todo. Estava o tempo todo aí. Se você não fez festa, foi porque você não quis. Se você não celebrou, foi porque você não quis. Vamos celebrar agora, por causa que esse teu irmão estava morto e reviveu. Então a nossa identidade, a nossa atitude de filhos, não pode ser nem como do fariseu e nem como do filho pródigo. Na verdade, o filho perfeito desse capítulo é o filho que está contando a história. É Jesus. Talvez você não tenha parado para pensar, mas tem um terceiro filho aí. É o filho que está contando a parábola. Ele é o filho perfeito. Ele foi o primeiro que resgatou a sua identidade. Ele veio como homem e resgatou essa identidade de filho. E ele estava contando para os irmãos publicanos e para os irmãos fariseus que os dois tinham direito na casa do pai, assim como ele tinha. É isso que Jesus estava fazendo naquele momento. Olhem para mim, eu sou o centro. Eu sou o modelo do filho perfeito. O filho que se sacrifica, o filho que se dá, o filho que tem uma identidade no Pai. Olhem para mim, publicanos, olhem para mim, fariseus. E o Pai quer ser visto, o Pai quer ser notado. Essa semana, inclusive, eu estava conversando com algumas pessoas e uma das pessoas falou assim, eu não gosto muito de ministrar as pessoas, de servir as pessoas como quando a gente está numa reunião. E a primeira coisa que me veio é que o Pai não pode ser visto se a gente não o manifestar. Se a gente não servir as pessoas, o Pai não pode ser visto. O Pai é visto através das nossas atitudes.
O Pai é notado através das nossas atitudes. Então eu gostaria muito assim de fazer você entender através desse pequeno pensamento, essa pequena meditação sobre paternidade, a tua identidade, o teu DNA está firmado no propósito de Deus te fazer como filho, te constituir como filho, independente do que você faz ou do lugar em que você esteja. Talvez nesse exato momento você seja um filho pródigo, ou talvez você seja o irmão mais velho. Não importa se você está fora ou dentro, se é um incrédulo ou se é um religioso. Se você não tem relacionamento com Deus, se você não se sente ligado com Deus, isso tem pouca importância. Eu quero finalizar, concluir, trazendo a história da minha filha. Eu fiz de tudo como pai, de uma maneira sensata, de uma maneira mansa, para reaproximar da minha filha, sem obrigar ela a entender que ela é minha filha, sem exigir dela que ela seja minha filha. Eu simplesmente me doei por amor, de acordo com os limites que ela me dava. E com Deus é a mesma coisa. Deus respeita limites, gente. Deus não vai obrigar você a chamar Ele de pai. Deus não tem crises de identidade pensando, e agora? Ele não me aceita como pai. Deus é pai. Deus é pai. Deus é espírito e Deus é amor. São definições de Deus que a Bíblia traz. Então, Deus não está com uma crise, imaginando que se você não aceitar Ele como pai, Ele está perdido. Deus é pai. Quem perde nessa história somos nós. Somos nós. Na verdade, até hoje eu ainda não consegui identificar o passado do meu pai. Meu pai foi abandonado também, e eu não tenho acesso ao histórico familiar dele. Mas talvez eu tenha uma herança e nem saiba aí. E é assim com você. Talvez você tenha uma herança maravilhosa diante de Deus como filho dele, mas você nem sabe disso, não está desfrutando disso, porque vive sobrecarregado, não se sentindo aceito. Então assim, talvez a minha filha teve essas crises no tempo em que ela estava longe. Talvez ela pensou assim, meu pai não me ama, meu pai não me aceita, meu pai não me quer, meu pai não me deseja, meu pai não me anseia. Mas eu quero dizer que o tempo todo eu clamava pela minha filha, o tempo todo eu queria o relacionamento com ela, o tempo todo eu ia atrás dela, o tempo todo eu estava tentando saber, tentando ter notícias dela, o tempo todo eu estava rodeando ela, o tempo todo eu queria saber qual era a agenda dela. E eu acredito que eu, sendo humano, cheio de falhas e defeitos, tinha esse pensamento com relação à minha filha, quanto mais Deus. É isso que Jesus fala, né? Qual é o pai que o filho lhe pede pão e ele lhe dá pedra? É a mesma coisa, meu amado. Se eu, sendo tão pecador como eu sou, sei dar boas dádivas à minha filha e dar atenção e buscar dar atenção para ela no máximo que eu posso, quanto mais Deus. Então isso é paternidade. Saber a origem do que você foi criado. Isso vai te trazer, liberar sobre você o teu destino, vai liberar sobre você o propósito de Deus. No momento que você entender que o Senhor, o Deus do universo, é teu Pai, e que Ele te aceita independente da situação, a gente está falando de aceitação e de pertencer a uma família, as coisas vão mudar para você. E talvez você comece então a fazer as coisas com mais leveza, não por obrigação, não por regra, não por medo. Você sabia que, infelizmente, 70% da população carcerária no Brasil, dos presos, são desviados, já foram evangélicos, e 70% também nos manicômios e na Fundação Casa são pessoas que são ou filhos de evangélicos ou evangélicos. Eu não estou criticando os evangélicos, não entenda isso. Eu não estou criticando ninguém. O que eu estou querendo fazer a gente entender é que nós não podemos servir ao Senhor por culpa. Não é a culpa que vai nos fazer sentir filhos. E quando nós chegamos diante de Deus com medo, a gente chega não como filho, mas chega como um escravo. A graça é a gente entender que a gente era escravo e o Senhor nos aceitou como filho. A graça é ser como Eliezer, que deixou de ser escravo e foi aceito como um filho.
Então eu gostaria de terminar deixando essa reflexão com você. Deus é o Pai de amor, é o Abba Pai, é o Paizinho. E o livro de Gálatas para você meditar. Nós meditamos rapidamente aí em Lucas 15, foram meia hora de meditação. Agora eu quero que você termine, fale com Deus, pense sobre isso, tente se avaliar. Será que você está do lado do filho pródigo? Será que você está do lado do irmão mais velho? Ou será que você está se vendo como Jesus se via, o filho perfeito? E assim que você tiver um tempo, comece a ler Gálatas, que fala um pouquinho desse relacionamento que nós ganhamos em Cristo, o direito de ser chamado de filhos, de chamar Deus de Abba Pai. Ou Romanos, que Paulo também nos fala um pouco dessa filiação, dessa nova filiação em Cristo. Esse é o meu desejo. Eu sei que às vezes a gente dá aula sobre paternidade durante uma semana, e foram meia hora para a gente falar sobre isso, então a gente podia se aprofundar em muitos aspectos aí. Mas enfim, eu quero mesmo que seja um tempo de reflexão para você, e que você entenda esse valor que você tem em Cristo. E como isso muda, porque os que na verdade dominam, os que governam e os que estão se preparando para a segunda vida do Senhor, são aqueles que sabem que têm uma herança e que devem gerar essa herança na terra, estabelecer essa herança na terra. Em nome de Jesus, fica com Deus, espero que você tenha sido abençoado. Principalmente o pessoal do grupo de estudo bíblico no WhatsApp. Um abraço para vocês, tamo junto, Deus abençoe todos vocês, amém.